nós estamos aqui para conversar com a doula Priscila Maia e nós vamos trazer essa entrevista para vocês. Meu nome é Priscila Maia, eu sou psicóloga, sou doula desde 2017. Atuo com grupos de gestante, perda gestacional e estou hoje aqui para contribuir, trazer um pouco da minha experiência, falar um pouco com vocês sobre essa minha caminhada, essa minha trajetória nesse mundo aí da doulagem, da psicologia. Bom, Priscila, vamos começar a entrevista. Então, como você é a primeira profissional que também é doula que nós entrevistamos, nós gostaríamos de abordar com você um pouco sobre essa perspectiva. Você pode explicar pra gente qual é o papel da doula no parto? Assim, são vários, sabe? Eu sempre brinco dizendo que a doula é como se fosse cerimonialista. Quando você vai casar, quer fazer uma festa, você contrata um cerimonial, né? Pra cuidar de cada detalhe, pra lhe auxiliar nesse momento tão especial que é o casamento. E quando você vai ter um filho, você também pode contratar uma profissional que vai te auxiliar em pensar, né, em planejar e se preparar para esse dia que é tão importante quanto. Então, eu sempre faço esse trocadilho para também ficar fácil de entender a importância, né, da doula. Então, a doula, ela não se preocupa só com o parto, né, o trabalho de parto. A gente, para chegar no dia do trabalho de parto, a gente precisa fazer toda uma preparação. Então, a gente chama de essa preparação de educação perinatal. Então, a gente faz encontros e rodas de conversa para se preparar para o parto. E aí, nesses encontros, a gente discute sobre vários temas. Então, a doula é uma profissional capacitada para falar e orientar o casal, não só a gestante, mas também o acompanhante dela, sobre várias temáticas, como é uma contração, as fases do trabalho de parto. Então a gente estuda, a gente se prepara para que no dia do parto aquela família, né, esteja ali alinhada, já esteja com tudo preparado. Então a gente se preocupa com detalhes como iluminação, para tornar o ambiente agradável, porque o ambiente propício e favorável contribui para a evolução do trabalho de parto. Então, como eu disse, né, a gente se preocupa com detalhes importantes. Se a gente quer ouvir uma playlist, a gente constrói essa playlist, a gente se preocupa até com se ela quer uma música específica para o nascimento do bebê, para que assim que o seu filho nasça, qual é a música que você quer que esteja ali tocando? A gente tenta tornar esse dia agradável, com memórias afetivas, né, com aroma, a gente se preocupa com tudo. Então é meio que como se fosse um cerimonial, né? A doula também faz esse papel aí de iluminar essa trajetória e facilitar para o casal, sabe? Então a gente trabalha com essa preparação para o parto e atua no parto aliviando as dores, né? Com massagem, com posição, com rebozo, que é uma técnica com tecido mexicano. Então a gente utiliza métodos de alívio natural para fazer com que a mulher lide melhor com essas contrações. Então, enfim, são detalhes que fazem toda a diferença, né? Assim, no dia do parto e durante todo o processo também. Sim. Eu acho que é uma coisa que, se as mulheres tivessem mais acesso a isso, o parto seria uma coisa muito menos assustadora, né? Com certeza. Fico pensando muito sobre isso. Sim. Você considera que há uma relação entre o seu papel como psicóloga e a sua atuação como doula? Completamente, eu digo que é um casamento perfeito. Eu descobri a doulagem ainda na graduação de psicologia, né? Participando de projetos assim também, que unia outras áreas, e me interessei. Tinha uma colega de curso que estudava comigo que já era doula e eu, muito curiosa, gostei da atuação dela e consegui fazer também o curso de doula. E eu acho que o meu olhar como psicóloga contribui muito na minha doulagem, na minha assistência como doula. Porque assim, quando a gente pensa numa gravidez, num parto, como você mencionou agora, há muito medo, há muita angústia, há muito disse-me-disse assim das pessoas, né? Quem nunca ouviu uma história de um parto que foi mal sucedido, que o bebê nasceu assim, assim, assado? Então as pessoas, no imaginário das pessoas, o parto é sempre perigoso, o parto normal é sempre perigoso. Então as mulheres já chegam até mim com alguns receios, com algumas angústias, com algumas preocupações. E aí, o meu olhar como psicóloga contribui nisso, de eu conseguir entender aquilo ali que causa medo, aquilo que causa uma angústia, e já ir trabalhando preventivamente, para que no dia do parto, aquilo não venha surgir, não venha emergir, né? Então, a gente faz esse trabalho preventivo. Por isso, esse trabalho preventivo da doula não é tão conhecido. As pessoas pensam que a doula só atua
no parto, a gente precisa fazer essa preparação antes, para que no dia coisas como isso, como algum medo, alguma angústia não surja. Então, a gente faz essa preparação, sabe? Então, meu olhar, minha escuta como psicóloga contribui muito. Nossa, e totalmente não relacionada, assim, mas é uma coisa que eu vejo muito. Eu tenho uma amiga que ela foi entrevistada no projeto, que ela sofreu uma violência obstétrica muito grande, assim, arrancaram a placenta dela com a mão, no ISEA. E aí ela falou que pra ela, assim, o parto antes era uma coisa assustadora porque ela não tinha informação. E depois disso, o parto se tornou uma coisa assustadora porque ela sabia quão ruim poderia ser. Nossa, isso aí foi uma frase que me marcou muito, assim. Sim. Eu sempre fico, meu Deus, me dá muito pânico, essa frase dela. E as pessoas chegam com muito medo, né? Não só a mulher, às vezes o casal, a família fica com medo, sabe? Porque já ouviram histórias, assim, de várias coisas que aconteceram, né? Recentemente surgiu aí uma história não, né? Um fato que aconteceu no ISEA, e eu tava com uma gestante que ia pra lá e ela aquilo já tomou conta, sabe? Priscila, eu não quero ir pra outro hospital. Então, minha atenção, minha escuta como psicólogo contribui pra eu conseguir acolher melhor. Não que uma outra profissional, doula de outra área, não consiga fazer isso, porque ali tem a questão da empatia que funciona pra todo mundo, né? Você consegue aplicar. Mas eu acho que eu consigo contribuir nisso, sabe? De conseguir acalmar, acolher, orientar esse casal, essa família com a doulagem. O que você considera mais relevante na assistência da doula no parto? Eu digo que um ótimo método de alívio para dor é informação. Então, eu acho que quanto mais bem informado o casal, a família tiver, mais fácil, mais bonito, mais importante vai ser essa experiência. Porque eles conseguem se preparar, eles conseguem se blindar, inclusive conseguem combater caso alguma violência obstétrica aconteça ali na hora, né? Apesar de estarem vulneráveis, de estarem fragilizados, mas um casal bem preparado, ele consegue tomar ali alguma atitude. E eu sempre digo, quando você chega mais informado no serviço que você vai escolher para ter seu filho, já dá uma protegida em você. Uma segurança também, sim, né? As pessoas sabem que você é informado, você não é uma pessoa completamente leiga. Então, informação é a chave. E por isso, com as minhas doulandas, eu prezo muito para que eles estudem, para que eles aprendam, para que eles entendam sobre o assunto e eles consigam conversar, dialogar com a equipe. O que é isso que você fez? Mas por que isso? E que a equipe responda e eles compreendam. Porque eu já vi muitas mulheres em serviços que o profissional chega, faz e nem explica, nem orienta, nem nada, sabe? Nem justifica. Nem justifica, né? Só chega, faz e pronto. E quando você sabe que é um direito seu, o consentimento, porque o corpo é seu, e se a mulher estiver ali vulnerável, o marido responde por ela, dizer, opa, ela precisa consentir. Só que você não pode chegar fazendo, não. Eu já vi com esses meus próprios olhos, o profissional chegando, abrindo assim as pernas de uma mulher, fazendo um exame de toque e saindo, sem dizer nada, sem pedir nada, só deita, abre a perna, sabe? Isso meu Deus, chega a ser cruel você fazer isso. E sai. E pronto, ele só trocava a luva e botava outra e ia pra outra. Trocava a luva, ele só fazia isso. Gente, ele não olhava no olho, ele não explicava a situação, ele não acolhia, ele só trocava. Era, sabe, automático, como se tivesse uma batedora, ele só trocava a luva e ia pra outra. Trocava a luva e ia pra outra. E isso, aquilo me chocou, me impactou. Eu era recém-formada como doula. Eu, meu Deus, mas isso não é normal. Então, eu oriento, ensino as minhas doulandas que isso não é normal e elas precisam saber que não é e como elas podem se defender, né, disso. Então, eu acho que o papel da doula, todos os outros também são ótimos, mas isso de preparar, informar, cercar de apoio informacional é essencial. A doula é considerada acompanhante? Não. E se o serviço disser que vão atrás dos seus direitos, né? Aqui na cidade, na Paraíba também, a gente tem a lei da doula, né? Tem a lei do acompanhante, que é federal, né? Que cada mulher tem direito ao seu acompanhante de livre escolha, mas a doula, ela pode entrar entre a gestante, acompanhante e doula, para ser autorizada. Se porventura a mulher chega num serviço e eles dizem, mas só pode um acompanhante, tudo bem, eu só tenho um acompanhante mesmo, essa aqui é a minha doula, e tem a lei, né, da gestante, tanto municipal como estadual, para você dar um Google e apresentar na hora. Chama o serviço social,
mobiliza ali as pessoas para fazer com que seu direito seja, né, validado. Inclusive, gente, tem aqui no nosso Instagram e no nosso site uma postagem sobre a lei do acompanhante, para quem quiser conferir, tá certo? Como funcionam os grupos de pré-natal coletivo em Campina Grande? Infelizmente, os grupos de pré-natal coletivo em Campina Grande, eles deram uma reduzida, sabe? A gente tinha 2 grupos, um começou há um tempo, mas com a pandemia acabou que as pessoas, né, não podiam aglomerar, não podiam se reunir, e aí desde a pandemia esses grupos não retornaram ainda. Mas a gente tinha 2 grupos perfeitos, assim, porque era multidisciplinar. A gestante não ia só para uma consulta de pré-natal habitual, né? Que é medir barriga, pesar, ferir pressão, passar ali os exames, ver como é que tava. Então, ela passava por nutricionista, ela passava por psicóloga, ela passava por fisioterapeuta. Ela, se quisesse um auxílio, inclusive jurídico, em relação a pedir reembolso no plano de saúde, poderia ter, sabe? Se a gestante, enfim. Então, era uma equipe multidisciplinar atendendo ela. Então, esses pré-natais eram excelentes e eu torço para que eles retornem. Você pode nos explicar qual é a importância desses grupos para as futuras mamães? Exatamente, complementando, né, a minha fala, porque a gestante tem mais acesso à informação. Quando num pré-natal habitual, a gestante só vai para isso, é aquela coisa muito engessada, né? O profissional lhe avalia fisicamente e pronto. Então não tem esse espaço de troca onde você escuta a queixa da outra e percebe que você não está sozinha, que aquela coleguinha ali sente o que você está sentindo. E às vezes até liga, assim, uma informação que você deixou passar, que você ouviu, mas não se atentou, não soube colocar na prática. Isso, uma dúvida que a colega tirou, porque tem a parte individual, né? Nos pré-natais coletivos se passava individualmente pelo médico, mas tinha a roda, o momento que a gente abria para a conversa. E cada pré-natal a gente escolhia uma temática, escolhia um profissional, vários profissionais, por exemplo. Reunia as doulas, reunia os fisioterapeutas, reunia as nutricionistas, as principais ali da cidade, né, as que a gente tinha acesso, para falar sobre um tema. Então, é muito mais rico, porque é isso, a gestação ela não é só físico, né, tem muita questão emocional, tem muita questão que outros profissionais podem auxiliar, educadores físicos, assim, é fantástico, espero que volte. Você conhece algum grupo de apoio à perda gestacional e neonatal aqui em Campina? Nós temos o grupo Reconforto, que é um grupo que eu já cheguei a participar. A gente tá um pouco também aquilo, assim, depois da pandemia algumas coisas pararam e, né, as pessoas estão retomando aos poucos. A gente tem um grupo ainda no WhatsApp, a gente, né, a pessoa a Adriana, que é a responsável, ela continua alimentando ali o Instagram, então ela sempre está dando suporte, pelo menos virtual. A gente tenta retornar aí os encontros presenciais desse grupo, mas nós temos o Reconforto. Como psicóloga, você pode nos explicar qual é a importância dos grupos de apoio à perda neonatal, perda gestacional e neonatal? Eu sou uma pessoa que passou por 3 perdas gestacionais, né? E antes da minha filha, hoje eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, aluna, e senti na pele o quanto as pessoas não conseguem compreender a dimensão dessa dor. E eu entendo que nem todo mundo que passou vai conseguir entender, mas a gente precisa só que seja acolhido, respeitado, validado, sabe? Principalmente se essa gestação, esse bebê, né, perdeu ali no primeiro trimestre, segundo trimestre. Então as pessoas não validam, as pessoas não legitimam aquele bebê que existiu, né? Pelo menos pra gente. A partir do momento que tem um positivo ali, a gente já se prepara, já idealiza, já sonha, deseja. Então acaba que as pessoas não validam o seu luto. Então você sofre sozinha, você sente sozinha, e as pessoas tentam amenizar, dizendo, não, mas esqueça, faça outro. Tenta de novo, como se você fosse descartar, né, aquele filho. E então, assim, os grupos de apoio para que as pessoas recebam da gente que já passou, que é profissional, que está ali, um acolhimento que elas não recebem da sociedade, porque a sociedade simplesmente só... Até porque não é uma coisa muito comentada, né? Não.
Eu já vi algumas pessoas relatando que sentiam vergonha de ter passado por isso, ou que se sentiram julgadas, como se fosse culpa delas. Então é uma coisa muito delicada. É uma dor que a gente vive silenciosamente, sabe? Por isso, pelas palavras de apoio que na verdade não apoiam nada, deixam a gente muito ruim, eu digo por experiência própria, porque é aquilo. As pessoas, mas você é tão jovem, você tenta de novo e vai dar certo. Ah, mas que bom que não nasceu. Pior seria se tivesse nascido. Gente, não é pior seria se tivesse nascido. É ruim, é muito ruim. A gente vive um luto silencioso, por isso que as pessoas ficam tentando colocar você como culpada. Então, muitas mulheres nem contam das perdas, né? Nem falam, não dividem. E esses grupos têm tanta importância por isso, porque é um lugar seguro, é um ambiente acolhedor, onde ela vai ter sua dor validada, ela vai conseguir acolhimento, que na sociedade, infelizmente, as pessoas não sabem fazer. Qual a sua experiência? Você diria que o tema violência obstétrica é algo abordado e explicado nos pré-natais? Não é. Como a gente mencionou, né? O pré-natal é aquela coisa muito técnica, então você vai para passar exame, vai para ver como tá a pressão, seu peso, medir ali e tudo mais. Então é aquela coisa muito técnica. E 30 minutos acabou. Poucos profissionais têm esse olhar de separar, reservar um tempo da consulta para ouvir as mulheres, para perguntar, para entender. Mas ainda assim, a violência obstétrica não é um tema, sabe? Então a gente precisa aí melhorar bastante isso. É um ponto muito interessante para o nosso projeto, porque a gente está buscando atender profissionais da área justamente para ter essa conexão, porque é uma coisa que na área do direito a gente não tinha muito contato de saber como é a realidade de quem trabalha com isso, mas também ficava uma coisa muito distante, eu acho que até das próprias gestantes, porque assim, nós entrevistamos algumas vítimas de VO que não sabiam nem que existia isso. Sim. E assim, uma delas era bastante jovem, então é uma coisa assim bem estrutural na nossa sociedade, né, de silenciar sobre isso. É isso, e aí entra a importância da doula, né, que como no pré-natal não é falado sobre isso, não é ensinado, as mulheres não recebem essa informação. Quando a mulher contrata uma doula, a doula vai passar essas informações para ela, vai explicar o que é uma violência obstétrica, o que é que se configura em violência obstétrica, porque as pessoas também têm ainda no imaginário que violência é só agressão, né? E aí com palavras, com ações assim, mais mascaradas que também são, né, violências, e as pessoas não sabem. Então quando você informa, por isso entra de novo a questão da informação, que você chega e informa, a situação muda, o cenário muda. Então a gente está fazendo aí esse trabalho de formiguinha, tentando combater. Então a última pergunta é, como doula e psicóloga, você diria que a violência obstétrica é algo que vem sendo combatido na nossa cidade? Como formiguinha, aquele trabalho bem devagarzinho, aquele trabalho, né, devagar, mas sim, a gente vem construindo aí. Poderia estar muito melhor, né? Mas a gente tem projetos como esse que chegam a algumas mulheres. Então, se hoje a gente conseguir chegar a uma nova gestante, a 2 novas gestantes, a gente já está fazendo esse trabalho aí, né, de evitar a violência obstétrica. Então, diariamente a gente, quando produz um post, quando fala alguma coisa com uma colega e essa colega repassa para outra, então a gente vai fazendo esse trabalho lento, que poderia ser muito melhor, de fato, mas a gente está tentando. Justamente, né? A gente segue naquela batalha, que é o maior objetivo, assim, que a gente fala do projeto, é de combater a violência obstétrica por meio do conhecimento. Sim. E é muito longo, é muito difícil, mas a gente vai tentando para que nos próximos anos não seja um problema que nossos filhos vão passar, né? Exatamente. Nossos filhos. É bem delicado. Então, muito obrigada, Priscila, por vir aqui, por conversar com a gente. A entrevista vai estar disponível na íntegra no nosso site, então quem quiser dar uma olhada, só entrar lá, tá certo? Clica no link da bio.